Muito boa tarde, oração ação, nossa turma de amigos, nosso grupo de estudos, renovando-se a cada dia de segunda a sábado, sempre às 18 horas, a hora do Ângelus, momento que grandes correntes de oração em todo o universo se unem para emitir luz, para fazer luz em si, no outro e no mundo e no universo. Uma honra unirmos-nos a essa corrente de luz, uma honra receber o seu rio desaguando nessa corrente de luz. Muito bom. Hoje vamos falar sobre a queda do espírito. Como entender que o espírito, que a criatura de Deus, possa cair tão fragorosamente como nós vemos através da história em geral, das mitologias, das escrituras. Se o próprio Jesus disse que conhece uma árvore pelos seus frutos, se a árvore é perfeitamente boa, justa e amorosa como é Deus, como pode ser que essa árvore perfeita dê frutos tão imperfeitos como somos todos nós? As questões verdadeiras devem ser enfrentadas para robustecer a nossa fé. Uma fé contraditória, uma fé duvidosa, não pode ser fé. A força da fé vem de ela poder enfrentar a razão em todos os momentos, com todos os argumentos. É assim que Kardec compreende a fé, é assim que nós compreendemos também. Vamos lá? Essa questão de hoje são essas questões que foram levadas a Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. São as questões 2... Deixa-me ver... Não. Aqui sim, as questões 248 e 249 de O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier. Vamos lá? Questão 248. Como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência, diz Emmanuel, e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Vejam só, responsabilidade, como a própria palavra diz, é a capacidade, a necessidade de responder pelas suas decisões, responder pelos seus atos. Então, conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Então, conquistada a responsabilidade, alcançada a idade, a época, a condição da responsabilidade, diz Emmanuel que são raros os que praticam seus deveres morais, com o que aumentariam os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida,
como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas. A toda ação corresponde uma reação. É esse o sentido de karma em sânscrito. Então, retomando, colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Receber as consequências dos atos. Nós sabemos já da criação dos nossos filhos, da criação nossa mesma, da nossa vida escolar, do próprio sistema penal. Responder pelos seus erros é fundamental no processo de amadurecimento das almas. Não é assim? Que dizer de um filho cujos pais encobrissem os seus erros, o dispensassem o filho de assumir as consequências das suas opções, das suas decisões? Poderia esse filho crescer? Está claro que não. Pergunta 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra? Será que só aqui o espírito comete erros e cai em experiências de dor, de conflitos, de desarmonia e de doença? A resposta é: a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair. Em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne que apodrecerá com o tempo. Qual é essa sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, que reside no âmago do espírito imperecível? A liberdade, que na doutrina teológica foi chamada de livre-arbítrio. E qual a origem da liberdade? Entendemos nós que a origem da liberdade é o amor. Deus é amor. E o amor puro, o amor verdadeiro, não pode amar senão em liberdade. Isso que nós chamamos de amor, mas que
nós misturamos com posse, com apego, com ciúme, com controle, amando aqueles que pensam como nós, aqueles que nos obedecem, aqueles que nos atendem os desejos. É um amor condicionado. Amo desde que me atenda os desejos. Amo desde que me atenda os interesses. Esse amor condicionado pode ser chamado de tudo: troca, comércio, sociedade, mas não deveria ser chamado de amor. Desde o mandamento de Moisés, somos orientados a não usar o santo nome de Deus em vão. E Jesus explicou através de João que o santo nome de Deus não é Alá, não é Jeová, não é Deus, não é Zeus, não é Júpiter. O santo nome de Deus é amor. O verdadeiro amor só pode amar em liberdade. Para nos aproximarmos do verdadeiro amor, temos que admitir a liberdade dos nossos filhos terem visões ideológicas, políticas diferentes das nossas, terem religiões diferentes das nossas, terem profissões e times de futebol diferentes dos nossos. Quando, sabemos todos, ainda é tão comum que pais, mães queiram filhos à sua imagem e semelhança, como fossem eles deuses. Não é assim? O nosso amor é um amor de posse, de apego, de poder. E o amor de Deus, que é o verdadeiro amor, é o amor em liberdade. E quem dá liberdade não dá apenas liberdade de acertar, dá também liberdade de errar, mas, exatamente por ser amor, confere também o dever de responsabilizar-se pelos seus erros. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente porque, respondendo pelos seus erros, é que a criatura amadurece, cresce, expande-se. Não é assim? Evidentemente que sim. Então a Terra é um plano de vida e de evolução, como outro qualquer, e nas esferas mais variadas, nos mundos mais diferentes, a alma pode cair. Exatamente porque lhe é concedida a liberdade, pelo amor maior, por Deus. Porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível. Lá onde está Deus, onde está a fagulha do Criador na criatura, o âmago do espírito imperecível, é a sede dos sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos. É lá que a fagulha de Deus, do Criador na criatura, a fagulha do amor puro que reside no fundo de todos nós, exerce a sua liberdade, podendo, claro, acertar ou errar, ter sentimentos bons ou maus, dignos ou indignos, como coloca aqui Emmanuel. A nossa questão não está longe de ser parar de errar. A nossa questão está longe de ser
Como disfarçar ou encobrir os erros? O grande sermão feito por Jesus às atitudes humanas foi exatamente contra a hipocrisia dos escribas e fariseus, que colocavam, no dizer de Jesus, no ombro dos outros obrigações que eles mesmos não pensavam em carregar. Cujo exemplo dos escribas e fariseus nós devíamos seguir pelo que eles falam, mas não pelo que eles fazem. Que são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Temos essa liberdade. Todos, em algum momento, mal utilizamos, desperdiçamos a nossa liberdade e justamente por isso experimentamos as consequências dos nossos atos, e isso por si não é problema, ao contrário, é fonte de amadurecimento. O problema não é errar. Nós todos ainda erraremos muito até somente acertar. O problema é não assumir nossos erros, encobrir nossos erros, não aceitar a responsabilidade pelos nossos erros e assim, portanto, não amadurecer. Ao contrário disso, aceitemos que erramos, gerenciemos esses erros de uma maneira responsável, aprendamos com eles, reparemos os danos causados e firmemos o firme propósito de nos observar, de atentar para nós mesmos, de forma a evitar, na medida do possível, que os erros se repitam. E se repetirem, aprofundar o aprendizado, aumentar o firme propósito de não repetir os erros e seguir a nossa trajetória contínua de aprendizado, com paciência, mas com persistência, com compreensão, mas com atenção. Porque só assim, com misericórdia e com justiça, como atua Deus em nossas vidas, cresceremos, amadureceremos, expandiremos nossa atenção, nossa afetividade, pela compaixão, pelo serviço, a cada vez círculos maiores de fraternidade, a cada vez experiências mais profundas de afetividade, até que cheguemos ao amor universal e incondicional, ensinado e exemplificado por Jesus. Que a humanidade toda se abra para essa perspectiva, ainda que saibamos todos, é óbvio que para alcançar o amor de Jesus estamos bem longe, mas estaremos muito mais perto do amor de Jesus, se a Ele nos dedicarmos com boa vontade, com sinceridade, com honestidade de propósito. Que essa seja a nossa atitude individual e com os amigos, coletivamente. Porque fora da caridade, fora da solidariedade, fora da fraternidade, não há salvação. Que assim seja para todos nós. Vamos comentar agora, conversar agora, sobre o
os comentários, as posições dos amigos. Igor Galvão, dizendo, na terça, fazendo o Evangelho no Lar, o tema foi caridade, mas não a caridade material, e sim a caridade moral. A prece que fazemos por aqueles esquecidos. Comentei com a minha esposa, que é enfermeira, e eu que trabalho como bombeiro. Não é porque recebemos... Opa! Deixa eu ver aqui. Não é porque recebemos que temos a obrigação de ajudar, mas tanto eu quanto ela estamos aprendendo a fazer diferente ou diferença na vida do próximo. Às vezes um abraço, diria eu, às vezes um olhar, vale muito mais que algumas atitudes. Como eu li uma vez, um beijo se rouba, mas um abraço jamais. Muito legal isso, Igor. Pois a caridade exige um esforço íntimo de superação das próprias imperfeições. Ela transcende a ajuda material, concentrando-se nas virtudes do coração e na relação com o próximo. Benevolência, o amor ao próximo sem distinção, foi o que aprendi com o Senhor para amar em liberdade plena. A vida é uma escola de amor. Coloquemo-nos com paciência, porque não vamos dar um salto do egoísmo ao amor abruptamente, mas complementemos a paciência com a persistência, a misericórdia conosco mesmo e com os outros, com a justiça, aceitando a responsabilidade sobre as nossas atitudes. Muito bom, Igor. Muito legal o seu raciocínio. Muito obrigado. Diana Costa, dando seu boa tarde. Andréa Salvatore, também. Marco Aurélio Trindade, felicitando o Igor, dizendo que ele ajudou na evolução de todos nós. Isso mesmo. Essa participação ativa, com comentários de preferência, mas também sem comentários dentro de nós. A atividade às vezes é só interior, não há como exigir a mesma posição de todos, mas essa posição ativa é o que nos fortalece nesse ensino, nesse aprendizado, nesse círculo de interestimulação, encorajamento, de elucidação mútua. Muito bom mesmo, muito obrigado, Igor, muito obrigado a todos os amigos que estamos aqui, porque vamos, a troca, a diferença, a boa vontade, a coragem, sem dúvida, nos abrimos muito às possibilidades, aos aprendizados. Igor agradece os amigos, nós agradecemos o Igor e agradecemos uns aos outros, respeitando, apoiando-nos uns aos outros, a caminho de um dia amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Muito obrigado pela presença de todos, é realmente muito interessante que a gente possa se fortalecer, se irmanar, se encorajar e se elucidar na medida das nossas possibilidades, alcançando círculos cada vez mais amplos e mais profundos da fraternidade. Um grande abraço a todos, um prazer aprendermos juntos. Amanhã, às 18 horas, se tudo der certo, estaremos aqui novamente. Um grande abraço, compartilhem se vocês entenderem que faz sentido e até amanhã.